Boa noite, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não vim aqui, né? Espero que vocês estejam bem. Se você trouxe sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet, abre aí em Lucas capítulo 11, verso 29. Deixa abertinho aí. Lucas, que vai aparecer aqui na tela também, então... Lucas capítulo 11, verso 29 em diante. Vai ser uma palavra breve, talvez 30 minutinhos aí no máximo. A gente vai conversar um pouco sobre Jonas. Vocês já ouviram sobre Jonas. E hoje a gente quer tentar trazer um pouco um resumo daquilo que vocês ouviram, mas também apontando para aquilo que é a pessoa bendita de Jesus. E aí a gente, quem sabe, sai daqui um pouco mais encantado com a pessoa de Cristo e queira conhecer um pouco mais. Então, Lucas capítulo 11, do verso 29 em diante, diz assim: Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: Esta geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Vamos orar? Pai, que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que o Senhor nos confronte, que o Teu Espírito haja, e que o Teu nome seja dado glória essa noite. Essa é a minha oração, em Teu nome, Jesus. Amém. Deixa eu iniciar com uma pergunta aqui, tá? Para vocês. Do que trata o livro de Jonas? Certo. Certo. Legal. Perfeito. Deu um resumo aqui, legal. Alguém mais poderia acrescentar a isso? Do que se trata? Ele falou que era um chamado de um profeta, que Deus o chamou para ir proclamar uma mensagem de arrependimento àquela nação. Resumo daquilo que ele falou. Alguém mais acrescentaria algo sobre isso? Do que trata o livro de Jonas? Vamos lá, 4 domingos, né? Tem mais alguma coisa que pode sair aí? Diz aí, do que se trata ou do que fala? Tem a ver com a baleia? Fugiu de uma ordem, fuga da ordem de Deus, é isso? Ok. Tem a ver com baleia? Tem a ver com peixe grande? Sim ou não? Ok. Nós acabamos de ler a passagem de Lucas, Lucas capítulo 11. O que é que se trata? E talvez essa passagem ela vá dar uma luz para a gente sobre o que trata, o que é, ou sobre o que é o livro de Jonas. O livro de Jonas não tem a ver com Jonas. O livro de Jonas não tem a ver com um peixe. O livro de Jonas não tem a ver com os ninivitas, o povo a qual ele fora chamado para falar sobre o Evangelho de Deus. O livro de Jonas tem a ver com Cristo. Você sabia disso? O livro de Jonas, ele é sobre a pessoa de Cristo.
E aí a gente vai conversar um pouquinho, e aí você vai chegar nessa conclusão junto comigo, a partir desse texto de Lucas capítulo 11. Olha o que está acontecendo aqui, deixa eu te explicar. Lucas, o escritor médico, ele escreve a sua epístola, a sua carta, direcionada a um certo Teófilo. Teófilo é um homem do governo, alta patente. E possivelmente esse cara se converteu a Cristo e agora ele está querendo compreender mais a respeito da pessoa bendita de Jesus. Isso é típico de quem se converte a Cristo. Se você se converte a Cristo, mais e mais você quer saber sobre Cristo. É normal isso. Lembra da parábola? Jesus fala uma parábola, só abrindo um parênteses aqui sobre isso, sobre as sementes que caem num certo terreno, à beira de um caminho. Então a primeira semente cai num terreno, e desse terreno não acontece absolutamente nada com essa semente, porque as aves vão lá e pegam a semente. O segundo grupo de sementes cai num terreno um pouco mais molinho, mas ele não tem profundidade. Então a semente cai, mas não cria raízes, e logo a planta, ao nascer, ao brotar, morre. Tem um outro grupo de sementes que cai num grupo de espinheiros. Então essa semente, ela cai nesse grupo, nesse lugar cheio de muitos espinhos. Essa semente começa a brotar e crescer o seu brotinho, só que ao crescer eles são sufocados pelos espinhos e essa planta não dá absolutamente nada. Mas tem um quarto grupo que cai numa terra boa, e essa terra, a semente brota, cresce e dá muitos frutos. E assim, o que Jesus explica sobre essa parábola? Jesus vai falar que essa parábola, o primeiro grupo é aquele que ouve a palavra, mas ele não quer saber de Cristo. Muitos de vocês estão aqui dessa maneira, não querem saber de Cristo. Para vocês, Cristo é uma história, um momento legal que o Pai vem para vocês do culto, e como vocês não querem ficar em casa e não tem mais nada para fazer, é tedioso, vem para cá pelo menos para estar vendo alguns amigos. Tem um outro grupo, que é o segundo grupo, que é aquele que conhece, gostei dessa história sobre Jonas. Ele se empolga com a história de Jonas, ou se empolga com a história de Jesus, mas ele não quer mais saber sobre Jesus, ele não sabe quem é Jesus. Se você pergunta para ele, quem é Jesus para você? Jesus é um cara legal. Pronto, é o resumo da ópera. Tem um terceiro, que é aquele que ele aprende, ele se empolga, mas o que acontece? Esse é o mais perigoso e é o que a gente se encontra. Como é que nós adultos nos encontramos nesse terceiro grupo, e como é que vocês, adolescentes, pré-adolescentes, se encontram nesse grupo? Primeiro, os adultos. Os adultos, eles se encontram nesse grupo dessa maneira. A gente se empolga com Jesus, a gente quer vir à igreja, mas a gente começa a se preocupar com o dinheiro, a gente começa a se preocupar com mais trabalho, a gente começa a se preocupar com sustento, a gente começa a se preocupar em dar um sustento melhor para a família, e nessa preocupação a gente vira à noite, a gente trabalha demais, a gente abandona um pouco a família, e aí a gente não serve mais na igreja, a gente não vem mais no culto, a gente não tem grupo de relacionamento, e aí a gente não dá fruto, certo? Essa é a vida de adulto, papai e mamãe. Mas como é que os adolescentes, como é que vocês vivem nessa dinâmica? Deixa eu falar para vocês agora. Esse terceiro grupo ao qual vocês podem se encontrar, se preocupam em ser aceitas, em namoro, em alguém que ame vocês, em um grupo que aceite vocês. Aí vocês começam a se angustiar se vocês são magros, se vocês são gordos, se o cabelo é curto, se o cabelo é longo, se você curte essa música ou curte aquela música. E aí vocês começam a se preocupar com isso, e vocês não se relacionam com Deus. Vocês não dão mais fruto porque a preocupação de vocês não conseguem parar para ler a Bíblia, fazer o mapa, ter tempo com Deus. Não, a preocupação com vocês é: será que fulano gosta de mim? Será que fulana gosta de mim? Será que, meu Deus, eu estou aqui, a roupa não está mais cabendo, meu Deus, eu estou sem roupa. E aí começam essas preocupações. E Jesus fala assim, essa parábola ensina que isso te sufoca e você não dá fruto. Você é alguém que está na igreja, mas não dá fruto. E aí o quarto grupo não, é aquele que conheceu Jesus de tal maneira que agora Jesus se torna tudo para ele. Então, se você está num grupo onde pessoas te aceitam ou não, isso pouco importa. O que você se alegra é que Jesus te aceitou e você está com ele.
Essa é a diferença. E esse quarto grupo começa a se preocupar com gente, com pessoas, começa a investir em gente, começa a falar de Jesus, chega na escola, proclama o evangelho. É desse jeito que acontece. E pasmem, Deus pode fazer isso com vocês, adolescentes, usar vocês para a glória dele, com toda a força e poder. Então, fecha parênteses sobre a parábola e vamos lá. Então, Lucas, como eu estava falando, escreve o seu livro para Teófilo. E Lucas provavelmente tira algumas informações do livro do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, para muitos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, ele serve de base para Mateus e para Atos dos Apóstolos e para Lucas. Ele serve de base. Então, muita coisa que você vai ver em Lucas vai ser replicado em Mateus, aliás, muitas coisas que você vai ver em Lucas, aliás, está lá em Marcos, porque Marcos é esse livro base. Então vamos lá, o que acontece aqui? Há uma expectativa do Messias. Então vocês precisam entender primeiro que o povo de Israel tinha uma expectativa. Qual era a expectativa deles? A expectativa deles era que quando o Messias viria, quando o Messias chegasse, o Messias iria destruir Roma, que eles estão sob o domínio de Roma, certo? Roma domina Israel nesse período, e aí o Messias ele viria com poder bélico, com todo o poder para destruir Roma, mandar aqueles caras tudo ir para o inferno e transformar Israel na primeira nação do mundo, onde os povos agora iriam reverenciar Israel, iriam gostar de Israel, e de Israel sairia todas as riquezas para nações. Essa era uma expectativa, certo? Como é que isso funciona para você hoje? A expectativa é que alguém te salve daquele professor miserável que faz aquela prova que você não gosta e vive tirando nota baixa. Química, física, alguém falou essa manhã história, né? Aí você cria a expectativa e diz assim, rapaz, eu quero um salvador que acabe com esse negócio de colégio, não gosto desse troço. Estudar, não? Ou pelo menos acabe com algumas matérias. Físicas é uma delas, tá? Meu filho ama física. Ou história, sei lá. Então, não, história não. Eu também não, eu gosto de história. Matemática, né? Meu Deus do céu, matemática, pronto. Fulmina. Então a expectativa era parecida com a de vocês nesse sentido. Dá para entender um pouco, só para vocês irem lá para um momento da história. Então a expectativa deles é que eles esperavam o Messias desse porte. O que acontece? Quando você vai ver a jornada e como eles escrevem o livro, ele vai escrevendo no livro, principalmente Marcos, vai começando apresentando João Batista, que é o precursor do Messias. E aí quando o Messias aparece, o Messias começa a curar. Primeiro ele faz um milagre num casamento. Então, um casamento lá, está faltando vinho, transforma água em vinho. Depois ele cura o enfermo, cura a sogra de Pedro. Depois que ele cura a sogra de Pedro, ele vai numa sinagoga e expulsa um endemoniado, expulsa um demônio. O demônio está lá dando trabalho, Jesus chega e expulsa. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo, os sinais, certo? E eles estão empolgados. Será que não é esse cara aí? Será que não é esse cara que vai acabar com aquele professor de física que eu não gosto? Será que não é esse cara que vai acabar com aquela matéria de matemática que eu não gosto? Essa é a expectativa deles. É boa, né? Pronto. Isso aí. Tem um que gosta de matemática aqui. Meu filho também gosta de matemática. Mas aí continua essa expectativa. E Jesus vai alimentando essa expectativa deles para ensiná-los. Certo? Então Jesus começa a curar, Jesus levanta um morto, Jesus começa a expulsar demônios, Jesus começa a fazer tudo o que ele pode fazer como Deus encarnado e como Messias. E quando você vai para o livro de Marcos, especificamente, que tem 16 capítulos, no capítulo 8 do livro de Marcos, bem no meio do livro, depois você vê lá, Jesus faz uma cura interessante. Deixa eu te falar qual é a cura. Alguém lembra dessa cura de Jesus? Eu vou dar um pouquinho do spoiler para você ver se você lembra. Do cego, lembra? Que ele cospe no chão, lembra? Mas o que é curioso nessa cura? Porque o cego não fica curado de pronto. Vocês percebem isso? Ele tem que lavar o rosto. Quando ele lava o rosto, o que acontece? Ele não está vendo bem, está míope. Ele está olhando homens como
árvore. Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? Aí ele diz assim, eu estou vendo homens, mas parece que são árvores. E aí Jesus manda ele lavar de novo, aí a segunda vez é que ele enxerga 100%. Jesus perdeu o poder nesse momento, gente? Você já parou para pensar sobre isso? Por que Jesus cura esse cego em 2 etapas? Por quê? Pela fé. Mas Jesus não precisou da fé dele, porque foi Jesus que foi a ele. Já pensou sobre isso? Jesus está num processo pedagógico com os seus discípulos. Então vamos entender aqui, para você entender a ideia da expectativa. Aqueles homens estão com uma expectativa de um Messias bélico que vem com todo o poder. E ele vem para destruir. E aí eu queria que você olhasse aí a Daniel capítulo 7. E aí você, para entender um pouco de pano de fundo, por que eles têm essa expectativa de um Messias bélico? Qual é o termo que Jesus mais usa sobre si mesmo? Alguém lembra? Alguém lembra? Filho do homem. Por que Jesus se autodenomina de filho do homem? Você sabe por quê? Por que Jesus gosta desse termo? Filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Por quê? Daniel capítulo 7, e aí você vai ler. Eu acho que vai aparecer aí na tela também. Depois de Ezequiel, tá bom? Jeremias, Ezequiel, Daniel capítulo 7. Bota aí que eu estou sem enxergar nada, meu filho. Depois dos 40, acabou minha visão. Olha aí o que Daniel diz. Vamos lá. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Continua. Suas roupas eram brancas como a neve, seu cabelo como a mais pura lã. Tem um ancião primeiro, a imagem do ancião. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes. Continua. E um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. Continua. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras. É esse mesmo? Perdão, é só para botar. Perdão, só pula para o 13, senão eu vou. Vamos demorar, pula para o verso 3. Pronto, isso daí. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém, olha aí, semelhante ao quê? A um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Passa. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Continua. Recebeu a autoridade. O filho do homem, esse filho do homem recebeu o quê? Autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Continua. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será o quê? Destruído. Essa é a expectativa do judeu, certo? A expectativa do judeu naquela época é que quando esse Messias, esse filho do homem viesse, esse filho do homem viria para, com todo o poder, com todo o domínio, acabar com o Império Romano e aí estabelecer o seu reino, que era um reino eterno. Então eles criaram essa expectativa. Então os homens estão andando do capítulo 1 de Marcos até o capítulo 8, olhando, dizendo, esse é o Messias. Eita, operou mais um milagre, esse é o Messias. Eita, ele levantou o morto, esse é o Messias. Eita, o cego agora está vendo, meu Deus, esse é o Messias. Então o que acontece? O que está faltando para esse Messias agora estabelecer seu trono, reinar poderosamente e acabar com os nossos inimigos? O que estava faltando? Vocês conseguem imaginar? Oi? Fé? Que mais? Vamos lá. Expectativas, tá? A nossa expectativa natural, ela é sempre para resolver o nosso problema, os nossos problemas. Como eu coloquei, o problema da matemática, da física, né? Da química, ou seja lá o que for que você tenha dificuldade. E aqueles discípulos, eles erroneamente entenderam que o Messias viria para resolver seus problemas nacionais, seus problemas de povo.
A questão é que Jesus não veio para resolver esse tipo de problema. Por quê? Porque o problema do homem não é as matérias ruins. O problema do homem não são homens ou mulheres abusivas. O nosso problema não são as dificuldades diárias que nós passamos, seja no nosso seio familiar, seja com o nosso vizinho, seja com amigos, seja com quem for. O nosso problema é pecado. Os discípulos esperavam uma resolução de Cristo de maneira bélica, para que eles saíssem do jugo de Roma. Mas isso não resolveria o maior problema, aquele problema que os levava para o inferno e os condenava eternamente. E aí deixa eu fazer uma pausa aqui para ir para Jonas. O que isso tem a ver com Jonas? Já a gente continua, mas eu preciso voltar para Jonas. Então Jonas foi um profeta, filho de Amitai, vocês já sabem disso. E Jonas foi o primeiro profeta a ir às nações. Não existe nenhum profeta, ou não existiu nenhuma profeta antes dele, que foi chamado a falar às nações. Por que Jonas se rebela e não quer ir com os ninivitas? Alguém deduz aí alguma coisa? Oi? Medo, ok. Alguém mais? Por que ele não queria ir para os ninivitas? Porque ele sabia povos diferentes, sabia que Deus era piedoso, gostei do povos diferentes. Que isso tem tudo a ver com a resposta. Alguém mais? Inimigos de Israel, ok. Deixa eu te falar aqui como eram esses caras. Alguém tem ideia de como eram esses caras, os ninivitas? Eles eram terríveis. Só para você ter uma ideia, se eles fossem atacar alguma nação, alguma cidade, o governador da cidade falava assim: ei, os ninivitas estão vindo nos atacar, vamos fazer o seguinte, suicídio coletivo para todo mundo. Que é melhor se suicidar do que cair nas mãos dos ninivitas. Sabe por quê? Algumas das atrocidades que eles faziam. Eles pegavam jovens, adolescentes, pré-adolescentes de 14 a 16, 12 a 16, aliás. Eles pegavam os meninos, enterravam e deixavam a cabeça de fora. Só a cabecinha. Vai acompanhando aí. Aí eles pegavam e falavam assim: ei, pega os cavalos aí e passa por cima. Imagina só a cena. Esses eram os indivíduos. Outra coisa que eles faziam, os bichos eram carniça, como diz no Ceará. Outra coisa que eles faziam, eles empalavam pessoas. Sabe o que é empalar? Se atravessar com uma viga afiada na ponta de um lugar ao outro, esse é empalamento. Vivo. Terríveis. Eles destruíam tudo que estava à frente. Alguns historiadores dizem que por onde os ninivitas passavam, eles deixavam um rastro de corpos aonde eles passavam, por onde eles passavam. Já imaginou isso? Então, você que é uma pessoa sã, saudável, moralmente boa, como é que você olha para um cabra desse e qual é o desejo que você tem para com uma nação dessa? Seja honesto. Qual é o desejo que você tem para com uma nação dessa? Acabar. Não, mas se você tem o poder de fazer alguma coisa, o que você faria? Rapaz, esse é sentimento normal. Eu também faria isso. O quê? Mexeu com meu filho, com minha esposa. Rapaz, eu vou matar todo mundo. Todo mundo. Tem essa não. Então eu estou te levando para um sentimento, um pouquinho do sentimento que Jonas teve. Por quê? Porque Jonas sabia de uma profecia que esse povo Deus iria usar para punir Israel. Então Jonas é ciente dessa profecia. E Deus diz assim: Jonas, agora eu quero que você vá lá e fale que eles vão ser condenados em 40 dias. O que é que Jonas faz? Porque no final ele vai dizer, né? Eu sabia que o Senhor era misericordioso, mas eu não queria que esses caras fossem salvos por você. Eu queria que eles pagassem cada pecado que eles cometeram. Sabe o que é isso?
Jonas, no final das contas, se coloca no lugar de Deus, assim como eu e você nos colocamos no lugar de Deus, para dizer quem vai para o céu e quem não vai. Não é não? Quem vai para o céu? Aquele não vai para o céu. Não presta, não vale nada. Só que você sabe o que Jonas se esqueceu? Que Jonas era igual a eles. Sabe o que eu e você nos esquecemos em tudo isso? É que nós somos iguais aos ninivitas. Porque cada pecado que eu cometo, ele tem um valor infinito, porque eu cometo contra alguém de valor infinito. Então Deus precisaria resolver o problema de Nínive. Deus precisaria, antes de tudo, resolver o problema com Jonas. E aí, qual é um dos problemas de Jonas? Idolatria. Você sabia que Jonas era um idólatra? Como é teu nome? Emanuel. Emanuel respondeu certo. Ele disse: pai, Jonas não gostava de outros povos. Por que Jonas não gostava de outros povos? Porque Jonas, ele era um idólatra. Ele era aquele cara que amava. Eu sou nação de Israel, até debaixo d'água. Deus está aqui. Por que Jonas foge? Porque na cabeça de Jonas, Deus é um Deus tribal, localizado. Então Deus não está em outra parte, Deus está justamente ali em Israel. E aí ele foge porque ele diz assim: olha, eu vou fugir desse lugar porque Deus não está aqui. Então deixa Deus lá e eu estou aqui. Só que ele se enganou. Ele tinha uma visão deturpada de quem era Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor de todas as coisas e da nossa história. E essa expectativa foi uma expectativa que surgiu também no coração daqueles israelitas no tempo de Jesus. Porque aqueles israelitas, eles pensavam o seguinte: olha, Jesus está aqui, o Messias chegou, então está na hora do Messias resolver o problema. Só que eles olhavam que o problema era o outro e não eles. É o que a gente faz, gente. A gente sempre acha que o problema é o outro, é o próximo, é aquele que eu não gosto, é aquele que faz diferente. Não, o problema somos nós e Deus veio para resolver o nosso problema. Qual é o nosso problema? Pecado. Pecado. E aí, voltando para essa passagem de Lucas capítulo 11, quando ele fala assim: olha, dá um sinal para a gente aí, faz alguma coisa. Jesus já tinha ressuscitado o morto, Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha feito o cego enxergar, Jesus já tinha feito o paralítico andar, Jesus tinha acalmado a tempestade. E eles estão dizendo: me dá um sinal para a gente. Jesus falou: pai, vocês são um bando de hipócrita mesmo. O único sinal que eu vou dar é o sinal do profeta Jonas. O que ele está dizendo sobre Jonas? Por que ele aponta para Jonas? Porque o que acontece com Jonas, gente? Jonas acha que vai fugir de Deus e Deus faz aquilo todo. E Deus tem um controle de tudo, certo? É interessante que quando você vê, o Senhor manda vir uma tempestade, um vento forte. O vento bagunça tudo, mas não quebra o barco. Deus tem um controle até sobre a força do vento para que o barco não se despedace. Você já pensou sobre isso? É os caras que dizem: não creio em Deus não, mas o universo é perfeito, equacionado. Rapaz, como se encaixa? Como é que pode? Aí os caras veem tudo, mas não veem nada. Porque ele não consegue imaginar que o Deus que criou todas as coisas, ele disse assim: olha, você não vai ficar nem 1 centímetro a mais nem a menos longe do sol, terra. Você vai ficar no lugar exato. Porque se você ficar 1 centímetro a mais longe da terra, você vai esfriar tanto que não vai ter vida na terra. Se você ficar 1 centímetro mais perto do sol, você vai queimar, não vai ter vida na terra. Então Deus faz a coisa perfeita. E ele age assim na vida de Jonas. Ele mexe o barco e bagunça tudo, mas o barco ali, ele não quebra, ele não rompe. Até que Jonas, nesse aperto todo, começa a perceber: cara, eu estou dando prejuízo para os caras que não tem nada a ver. Deixa eu te dar uma lição sobre isso aqui. Quando você não está no centro da vontade de Deus, escuta isso daqui, que isso daqui é importante. Jonas fugiu da vontade de Deus, certo? Jonas vai para um barco, para o meio de pessoas que não o conhecem. Mas as pessoas começam a sofrer prejuízo, as pessoas começam a perder as suas coisas, jogar as coisas no mar para não perder tudo, para não morrer.
Uma lição que a gente tira sobre isso: quando você não está no centro da vontade de Deus, você é uma desgraça para você e para quem está perto de você. Deixa eu repetir de novo. Quando você não está no centro da vontade de Deus, você acaba sendo uma desgraça para você e para quem está perto de você. Quem está perto de você sofre também. E isso aconteceu com Jonas. Pesado, não é não? Misericórdia. E aí Deus mexe com Jonas e manda Jonas pula para o mar, porque Jonas diz assim: nossa, esses caras não têm nada a ver com o meu problema, me joga para o mar aí. E aí Deus, com misericórdia e graça, acolhe Jonas dentro da barriga de um peixe. Não é o melhor lugar, mas é o lugar que cabia a Jonas para que Deus resolvesse o problema de Jonas. Avança para Lucas, capítulo 11. Eu estou encerrando já aqui. O que acontece agora? Os discípulos então têm essa expectativa: vai acabar, Senhor, acaba com Roma, porque Roma está nos dominando e não presta, não vale nada, e a gente quer libertar. E Jesus falou: ei, não é assim. Por que é que a cura do cego é em 2 etapas? Aí eu vou te explicar agora a cura, certo? Jesus, ele está trazendo um ensino, ele está trazendo uma pedagogia ao curar aquele cego. Os discípulos estavam com uma visão limitada sobre aquilo o exercício da função de Jesus. Por isso que aquele homem ele é curado em 2 etapas. Jesus está falando para os discípulos: assim como esse homem está vendo de maneira míope, assim são vocês. Mas a partir de agora vocês vão ver de maneira clara. O que acontece após o capítulo 8 do livro de Marcos? Quando você lê, vai acontecer o seguinte: Jesus agora começa a falar que é necessário que o Filho do Homem sofra na mão dos iníquos e morra. E aí Jesus começa a falar da sua morte, Jesus começa a falar sobre como ele vai sofrer, como agora quem o seguir vai ter que tomar a sua cruz, como agora é difícil seguir. Por que Jesus está fazendo isso? Porque se Jesus, irmãos, operasse em todos aqueles milagres, certo? Jesus operou todos aqueles milagres. E aí Jesus morreu. O que Jesus seria? O que Jesus seria? Você já parou para pensar sobre isso? Jesus operou um monte de milagres, mas ele morreu e está tudo certo lá. Teria ali em Jerusalém um lugar onde a gente iria visitar o túmulo e dizer: nossa, ele foi um mestre, fez muitos milagres. Mas Jesus seria talvez a maior farsa da história. Porque o chamado, aquilo que Jesus veio fazer, não tinha a ver com curas, milagres, ou libertar o povo de um poder bélico. Não. Jesus, ele veio para morrer, e ao morrer, ressuscitar, para que o meu problema e o seu problema, que é comunhão com Deus, relacionamento com Deus, fosse restaurado, e agora nós temos como viver em plena paz com Deus. Essa foi a questão. Para alguns de vocês, talvez Jesus seja uma peça como um óculos, um brinco legal, ou uma camisa boa que estava faltando. Não. Jesus é tudo que estava faltando para você. Enquanto você não se perceber disso, enquanto você não olhar a real necessidade, você vai achar que Jesus vai ter que resolver os seus problemas, e se ele não resolve, eu fico com raiva de Cristo porque ele não resolveu os meus problemas. Jesus, ele não veio para resolver esse tipo de problema, ele veio para te levar a ter comunhão com Deus e ter vida eterna para sempre com ele. É por isso que você precisa entender que o chamado de Jesus para mim e para você é que tenhamos paz com Ele por meio do seu sacrifício. É isso que o povo não entendia, é isso que Jonas não entendia. Para Jonas, a misericórdia de Deus é escandalosa. Porque a misericórdia de Deus, ela precisa ser merecida. Já pensou sobre isso? A misericórdia de Deus, eu faço tudo certinho, então a gente vive andando certinho, corretinho, bonitinho, para que no final das contas eu tenha autoridade, poder e o controle de Deus para dizer: ei, tu me deve. Então Jonas pensava desse jeito.
E aí os discípulos, ao ouvirem Jesus falar, o único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas dentro da barriga de um peixe, 3 dias, ele está dizendo, ei, o único sinal que vocês precisam entender, o único sinal que vocês precisam ficar de olho é de que Cristo morreu e ressuscitou pelos pecados de vocês. Agora vocês podem ter vida e vida eterna com Ele. Você já pensou sobre isso? O chamado de Cristo para mim e para você é que você tenha a vida eterna com Ele. Deixa eu te falar uma história para terminar, e aí a gente termina aqui com isso. Quantos de vocês aqui são bons? Eu me acho bom, eu acho uma pessoa boa. Eu me acho uma pessoa boa, eu me acho. Mas essa bondade de vocês é tão boa que pode levar vocês ao céu? O que vocês acham disso? Na teoria não, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Pode me levar e pode não me levar. Tem alguém honesto ali. Legal. E aí deixa eu falar uma história para vocês. Quantos ouviram falar do Jeffrey Dahmer aqui? Deixa eu ver aqui. Opa, pronto. Interessante. Possivelmente pela Netflix, né? História lá na Netflix. Mas o Jeffrey Dahmer, ele tem uma... A história dele é contada num livro chamado Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, lançado em 2001, certo? Quem foi o Jeffrey Dahmer? O Jeffrey Dahmer foi um menino mau, conhecido como o canibal de Milwaukee, eu acho que esse é o nome da cidade dele. O Dahmer quando ele foi encontrado, quando prenderam ele havia matado 19 rapazes, ele tinha assassinado, e desses rapazes ele tinha comido a carne dele, ele devorava a carne dele. Negócio pesado, né? Quando os policiais o prenderam, tinha pedaços de corpo, tinha coração na geladeira, porque ele jantava de fato. Você consegue imaginar alguém tão terrível como esse? Pensa aí um pouquinho. Ele violentava sexualmente jovens, ele assassinava brutalmente e ele comia a carne dessa galera. Pensa num quadro. Deu para pensar aí? É parecido com os ninivitas, não é não? Terrível, né? E aí, quando eu olho para um cara desse, o que é que eu penso? Ele merece o quê? Ele merece morrer da pior maneira possível, não é não? Seja honesto aí. Certo? É isso aí. A questão é que, quando a Bíblia olha para mim e para você, a Bíblia olha para mim e para você sem Deus, na mesma maneira do Jeffrey Dahmer. Hã? Como assim? Alguém falou assim, eu sou bom mais ou menos, daria para me levar ao céu, mais ou menos. Não. Sabe por quê? Porque depende de a quem você ofende. Isso tem a ver com dignidade. Por exemplo, eu estou caminhando aqui, tem um monte de formiga. Eu estou pisando na formiga aqui. Você vai se compadecer da formiga, sim ou não? Não. Mosquito está aqui, tu está fazendo isso. Tu mata uns 5, 10. Tu está te compadecendo. Oh meu Deus, o mosquito morreu. Meu Deus do céu, eu sou um assassino agora. Não existe isso. Tá, agora eu vou aumentar. Tem um pássaro aqui, pardalzinho, bonitinho. O menino vem aí. A dignidade começou a aumentar, certo? Ok? O pardalzinho, agora o gato. Vamos queimar o gato. Opa! Pronto. Legal. A dignidade começou a aumentar. Vamos lá. Agora deixa eu colocar algo bem sério para vocês. Uma criança sendo morta por alguém. Pesado, né não? Você diz assim, isso é imperdoável. Imperdoável. Agora deixa eu falar qual é o nosso problema. E a confirmação de vocês é uma condenação, é algo contra vocês, contra mim, contra vocês. Por quê? Porque eu tracei para vocês aqui um quadro de dignidade. Eu vim da mosquita, da formiga, do mosquito, a criança.
certo? Do mosquito à criança. E quando chegou na criança, aí você diz, é possível. Só que Jesus é mais digno do que bilhões, trilhões de crianças. Toda vez que você peca, você está pegando trilhões, bilhões de dignidade que é a pessoa bendita de Jesus. E você está agindo como Jeffrey Dahmer. É por isso que Jesus teve que vir. É por isso que não pôde ter outra história. É por isso que não pôde ter outro desenrolar, a não ser o próprio Deus vir, encarnar e se fazer gente como a gente, para se entregar na cruz do Calvário, para morrer primeiro exposto, nu. Jesus estava nu na cruz do Calvário, primeira coisa. Segunda coisa, apanhou a noite toda. A noite toda, foi cuspido, arrancaram sua barba. A dignidade do nosso Senhor Jesus é infinita. Porque a dignidade de Jesus é infinita, o pecado contra Cristo teve que ser resolvido por uma pessoa infinita, de poder infinito e glorioso, chamado Jesus Cristo. É por isso que o inferno é necessário. É por isso que quando pessoas vêm argumentar, por que o inferno, aí eu coloquei para você, expliquei para você. Porque você está ofendendo alguém de proporção infinita, de glória infinita. A condenação deve ser de maneira infinita. E Deus é tão rico em misericórdia, que Ele chama Jonas para ir para os ninivitas, para proclamar misericórdia aos ninivitas. E sabe o que acontece com os ninivitas, irmãos? Eles se arrependem. Eu li um autor, e ele comentando sobre o livro de Jonas, ele falando que talvez não houvesse uma conversão, não houve uma conversão dos ninivitas naquele tempo. Mas eles abandonaram naquele período aquela vida má. Só que isso não é verdade, porque essa passagem que a gente acabou de ler, Lucas capítulo 11 diz que quando Jesus vier em sua glória para salvar, para nos restaurar, os ninivitas se levantarão para condenar aquela geração que rejeitou Cristo. Então os ninivitas creram em Cristo de fato e foram salvos. O clamor aqui para você é que eu e você estamos debaixo de condenação, a não ser que nós nos rendamos a Cristo e a sua misericórdia. Porque Cristo para resolver o meu e o seu problema. Qual é o problema? Pecado. E Jeffrey Dahmer, feche parente, Jeffrey Dahmer, esse homem que matou 19 jovens, que esquartejava e jantava os caras, ele foi condenado à prisão perpétua. E aqui é o fechamento para você entender como a misericórdia de Deus é escandalosa. Jeffrey, na sua jornada na cadeia, começou a receber a visita de um pastor presbiteriano. E nessa visita, esse pastor presbiteriano começou a falar da graça que escandaliza, da graça que é abundante, dessa graça que não desiste, que vai lá no mais profundo poço e resgata o homem para a glória dele. E Jeffrey, ao ouvir isso, disse: tem solução para mim, tem solução para mim. E qual é a solução? Você crê que Jesus pagou pelos seus pecados. E Jeffrey então reconhece, se converte, se batiza, e aí ele chama uma coletiva de imprensa para pedir perdão aos familiares por tudo aquilo que ele causou, e que agora ele era uma pessoa em Cristo, era alguém que foi resgatado pelo amor e pelo evangelho de Jesus Cristo. O Deus que nós pregamos, o Deus de Jonas, é um Deus que transborda misericórdia e busca aquele mais vil pecador das trevas e o faz filho para a sua glória. É isso que é a chamada de Deus para mim e para você. Amém. 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 A graça é escandalosa, porque a graça, ela é para aqueles que são indignos. A graça é escandalosa, porque ela é para aqueles que não se acham bons.
A graça é escandalosa porque ela é para aqueles que se acham os derrotados. A graça é escandalosa porque é para aqueles que não se cansam de pecar. A graça é escandalosa porque ela pega o mais vil pecador, aquele que aos meus olhos não tem condições, não pode ter. Por quê, irmãos? Porque aquele que tem valor infinito, que é glorioso, não poupou sua vida, mas se deu em resgate de mim e de você, que é Jesus Cristo. Jesus não veio para resolver os nossos problemas de matemática, português, história, seja o que for. Jesus veio para resolver o meu problema com o pecado, o seu problema com o pecado. Jonas não entendeu isso, porque Jonas se via na fita como alguém que era digno de Deus. Mas Deus mostrou para ele, e é Jonas que escreve o seu próprio livro, o seu próprio testemunho. Mas Jonas, depois de tanto refletir, ele se revolta porque o povo se converte. Já pensou sobre isso? Ele não se vê como alguém que foi alcançado também pela misericórdia de Deus. Mas a chamada para mim e para você essa noite é que a gente se regozije naquele que nos traz das sombras para a luz e nos chama de filho, porque ele veio para resolver o nosso problema de pecado. Amém? Amém. Deixa eu orar com você aqui. E sempre que eu falo, eu quero lembrar isso, que vocês são a geração que Deus chama para fazer a diferença. Deus não se importa com a idade, Deus se importa com a disposição do coração. Você pode fazer a diferença onde você estiver. Deixa eu orar aqui com você. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por nos lembrar da tua misericórdia. Pai, mas a minha oração é por esses adolescentes, esses jovens que estão aqui. Que o teu Espírito possa trabalhar na vida deles, Pai. Para que a tua dignidade seja exposta na visão, nos olhos deles, no coração deles, Pai. Para que eles vejam a tua dignidade, Senhor Deus, e caiam de joelhos prostrados diante da tua dignidade. Eu oro para que haja arrependimento essa noite, para que haja confissão de pecado. Para que haja, Senhor Deus, entrega. Para que haja conversão, para que haja salvação, Senhor. Porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que o Senhor veio, foi para isso que o Senhor anunciou, conclamou e chamou Jonas. O Senhor o comissionou para falar do Deus que é misericórdia, que é amor, que é compaixão. Ó Deus, alcança essa geração. Ó Deus, faz mudanças aqui que só o Senhor sabe fazer, Pai. Converte corações a Ti. A Tua palavra diz que Tu no final dos tempos iria fazer isso, Pai. Jovens iriam converter-se. Ó Pai, que haja conversão, que haja entrega, que Teu Espírito trabalhe para a Tua glória, Pai. O Teu ousado amor, o Teu amor que muda a nossa história. O Teu amor que nos encontra nos lugares mais escuros. Que esse amor nos quebre essa noite, Senhor. Ó Senhor, venha ao nosso encontro. Fala com o Senhor.